Amém. E hoje tem um brother 10 ali no som. Hoje eu não senti aquela caixa de marimbondo em torno da minha cabeça. É meu pretinho que está lá no som. Olha lá, ó. Levanta a mão aí, pretinho. Eita, glória a Deus. Hoje eu estou muito feliz, nossa. Esse calor, né? A casa do Pai está cheia. Que benção, irmãos. Eu não fico feliz porque você está aqui, a igreja está cheia. Eu fico feliz, irmão, porque de alguma maneira você encontrou um motivo para estar aqui. E eu espero, em nome de Jesus, que esse motivo seja a consciência de que Ele é tudo que nós precisamos para sermos o que nós somos nele. Amém? Tem um texto aqui da palavra de Deus. Se quiser pôr, pode pôr. Antes de eu ler, eu quero chamar aqui na frente duas famílias. Hoje vocês ficam tranquilos, Tank Easy, Brothers. O mais importante de tudo é, como eu disse, nós estamos na casa do Pai. Nós somos uma família, bem, gente? Que bênção. Eu não sei o quanto que vocês têm a consciência do verdadeiro significado de igreja. Mas o meu alvo é que vocês tenham isso com uma clareza, como a luz, como o sol do meio-dia. O verdadeiro significado de igreja. E nós somos igreja. Então eu quero chamar aqui sim, senhora. Como diz, por ordem de chegada. A família do Silvio, que compõe, por gentileza, as duas pequenininhas estão lá embaixo, né? Você quer buscar ela por um minutinho? Eu queria que vocês subissem aqui. A família do Silvio, né? Pode. Dia 31 de dezembro estava todo mundo, um chiqueiro só aqui. Ó. Quer dizer, uma chiqueza. Aí falou, pastor, nós podemos não tirar o sapato? Falei, pode. Depois nós discerne o que Deus quer falar para nós. Porque aproximadamente há uns 6 ou 7 meses atrás, Deus havia falado comigo a necessidade da consciência do que significa isso aqui no templo. Quem conhece um pouco de teologia sabe, né, que o templo é um substituto do tabernáculo no Velho Testamento. Então, esse lugar aqui, ele é considerado o santíssimo lugar. Então Deus pediu que a igreja tivesse uma consciência clara de que subir aqui não é subir com uma vida onde tudo está fora de ordem. Literalmente tudo. Corpo, alma, mente, espírito. Então Deus pediu que a gente tirasse o sapato para que todas as vezes que alguém subir aqui, lembrar que este lugar
é o lugar da presença de Deus, de onde um rio de águas flui. Amém, gente? Então essa é a família do Silvio. É o Silvio, a Juliana, a primogênita Manuela, Linda e... Oi? É o Milênio, quer dizer, Milena. Essa é a minha gracinha. Eu falei que eu vou confiscar ela deles e levar ela para minha casa. Muito bem, essa é a primeira família. E eu quero chamar uma segunda família, que é a família do Ramsés. Por gentileza, Ramsés. Quero chamar minha esposa, a pastora Sinara, também, que esteja aqui conosco. Aqui, ó, pode subir aqui, ó. Foi lá. A família do Ramsés. Sim, pode. Aí, ó. Eita glória. Esse aqui é o homem que mata gigante. Esse é o homem que mata gigante. Vem de cá, Ramsés. Então, a família do Ramsés é ele, a Vívia e o Davi. Agora eu vou ler o texto da palavra de Deus que diz em Efésios, no capítulo 4, que ela diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Não apresentamos vocês? Gente, já são até líder. Não possível, não. Aleluia. Me dá um microfone daquele lá. Que isso, gente. Eu vou dar um abraço nesse menino aqui, ó. O Davi não pode matar o Golias, esse não. Amém? Que bênção. O microfone está com a pastora. Amém. Mais alguém, gente? Mais alguém que está conosco, que tem uma aliança com esse ministério no corpo de Cristo? Que não foi apresentado Quem? ainda. A senhora? Não é possível. É hoje então, irmã Selminha. Come in, please. Tem mais alguém? Já foi? Fale agora ou fale depois. Que bênção. Vem aqui, Marcelo. Esqueceram de mim. Não é possível. Isso mesmo. Faz biquinho. Diz que quem não chora não mama. É mesmo? Eita, não é possível, Aleluia. gente.
Esse é o ano da restauração mesmo, hein? Ei, aleluia. Amém. Pode chegar para cá, Ramsés. E mesmo. Meu Deus. Meu O Deus. Lucas. Meu Deus. Pode ficar daqui, ó. Se apertar, sai mais um. Amém. Amém. Meu Deus. Foi muito bom. Vamos chamar todo mundo ao compromisso de sermos corpo de Cristo. Amém? A gente precisa muito aprender a respeito disso. Porque não é possível um membro de um corpo ser um membro que não tem função nenhuma, que não exerce responsabilidade nenhuma com o corpo. Amém? Estou chamando ao compromisso, em nome de Jesus. Amém, irmão? Não, fala amém, bem, é isso. Amém, Davi? Igualzinho o pai dele. Glória a Deus. Meu Jesus. Igreja, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso é igual ao casamento, né? Se alguém tem alguma coisa contra aí, fale agora. Esse é para calar para sempre mesmo. E calar de verdade mesmo, no sentido mais literal. Que depois nenhuma palavra negativa contra os nossos irmãos. Eu fiz questão de ler esse texto de Efésios capítulo 4, irmão. Porque a igreja, eu não conheço as igrejas do mundo afora, mas a igreja brasileira precisa ser uma igreja consciente do que o apóstolo Paulo diz. Nós somos um corpo, irmão. Nós temos um Pai, um Deus, uma fé, um Espírito, um batismo. É incrível o tamanho da ignorância, da tolice, da estupidez de líderes que não dá conta de trazer a consciência de todos aqueles que são chamados a essa vocação de sermos filhos, irmãos e família. E não carregar isso como consciência. Porque nós precisamos sim amar. E a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos deixar a nossa velha natureza humana e os ensinamentos pobres da casa do nosso Pai, para nós vivermos uma nova vida em Cristo, como uma família espiritual. Deixa eu dizer para vocês o quão verdadeiro e importante é a necessidade dessa consciência de, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, de fazermos parte da família de Deus, a família espiritual. Ouça aqui, igreja, não disperse. Quando eu estou pregando, não anda, não fala, não respira, em nome de Jesus. Se eu escutar o respirar teu, eu fico bravo. Respira sem fazer barulho. Irmão, eu falo isso, mas eu preciso que você entenda isso. Jesus, no primeiro casamento, no primeiro milagre que ele fez, numas bodas em Canaã da Galileia, ele estava lá e de repente chega alguém e fala: mestre, está lá fora sua mãe, seu irmão e suas irmãs. Ouça, Jesus pergunta: quem são a minha mãe, meu irmão e minhas irmãs? Senão
somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Estes são minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Vocês entenderam, igreja? Nós precisamos entender isso, senão a igreja nunca vai poder viver isso que o apóstolo Paulo, ele faz como um rogo para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação pelo qual vocês foram chamados. A nossa vocação é sermos igreja, sermos filho e sermos uma família na fé de Abraão. Amém, irmãos? É pela fé que nós encontramos vida e encontramos o verdadeiro significado da vida. É sermos filhos de Deus, sermos irmãos e sermos uma família. Amém? Então eu queria que você levantasse a sua mão direita, põe a sua mão no seu coração, fala em nome de Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu declaro, diante do mundo espiritual, de conformidade com a palavra viva de Deus, que eu aceito esses meus irmãos que estão sobre o altar, como família, agora aqui, reunidas, para sermos um, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, em nome de Jesus. Fala assim, meus irmãos, eu estou aqui, o que vocês precisarem, conta comigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque eles saíram da casa de parentelas. Ele saiu da casa de parentes, em outra cidade, em outro ministério. E estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos deu pessoas para que nós possamos cumprir um propósito nessa cidade. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu coloco as minhas mãos, Senhor, sobre eles, mãos santas, verdadeiramente sem ira, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sim, meu Pai, pelo sangue do Senhor, sobre a minha vida, minha casa, minha família, em nome de Jesus. Eu me coloco sobre eles, Pai, porque eu assumo uma responsabilidade na vida deles, na família deles. A responsabilidade de ser um guia para eles, nesse caminho chamado Caminho Santo. A responsabilidade, Senhor, de ser para eles um referencial, motivador de vida para eles. Para que eles possam olhar para a minha vida, Senhor, e encontrar, Senhor, motivação suficiente no meio das lutas, das dificuldades, dos problemas, Senhor, no meio da tempestade, dos vendavais, que eles possam encontrar motivo para continuar caminhando, porque este é o fim, é permanecermos nesse caminho eterno, chamado Caminho Santo, de transformação de vida, de dia em dia, de glória em glória, até que vocês, irmãos, cheguem à estatura completa da medida de Cristo. Esse é
o nosso fim. O nosso fim não é uma salvação eterna, após a morte aqui na terra. Mas o nosso fim é chegarmos a essa estatura completa, da medida de Cristo. Em nome de Jesus, esse é o nosso alvo, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. O microfone está aqui, se alguém quiser agradecer, falar. Eu quero agradecer, porque desde o primeiro dia que eu coloquei meus pés aqui, já fui me sentir amada, Amém. acolhida. Glória a E Deus. como o Senhor tem ensinado, isso é a igreja, né? Amém, Jesus. Um cuidando do outro, um amando o outro, ensinando o outro, ajudando o outro, levantando, Amém. fortalecendo e estando à disposição. E eu tenho visto muito isso nessa igreja, tenho visto nesses dias que eu estou aqui, nesse tempo, né, que não é muito, mas já é um tempo. Tenho visto, assim, muito amor, tenho visto cuidado dos pastores, e tenho visto como que a igreja ama servir nesse lugar, né? Os diáconos, toda a liderança. É muito lindo ver o trabalho de vocês. Que continue assim, cresça cada vez mais, como o Senhor orou. No nome de Jesus. Nós Obrigado pelo contamos amor com de vocês. Vocês já estão trabalhando também. Isso. Pode falar. Fala, Amém, igreja. você veio de onde? A senhora veio de onde, irmã? De Mococa. Eu e Isabela viemos de Cabo Verde, Green Pode chegar pra Cable. cá um pouquinho? Esse povo lindo, escondendo. E- Se eu fosse bonito igual vocês, eu estava desfilando aqui. Ó. A gente viemos da metrópole, a capital, Cabo Verde, grande Cabo Eita, Verde, né? viu? Isso. E aqui a gente se sentiu amado de verdade, né? A gente encontrou uma coisa diferente nessa igreja. E que além do dom da palavra, o dom do Espírito, tem o principal, o dom do amor. Amém. E aqui a gente encontrou o nosso lugar, né? O lugar que Deus escolheu para nos usar também, né? E uma menção honrosa também, além do pastor Lídio, a pastora Sinara, que estão liderando, nos guiando. O Alexandre e a Mari também, que têm sido nossos pais na fé, né? E tem cuidado muito da gente também. Amém. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará nessa igreja, nesse lugar. Amém. São pastores, não tem como não falar. Bom, é o que o Marcos falou mesmo. Desde quando a gente chegou aqui, a gente se sentiu muito acolhido e a gente ficou muito feliz de ter comunhão com os irmãos, com os pastores. A gente sente o amor que os pastores nos dão, os líderes também. Todo mundo nos acolhe e é um amor diferente, é um amor mesmo que Deus coloca, o dom do amor em cada um. E também que o Senhor possa usar cada um aqui. A maneira que te agrada. Glória a Deus. Aí. E que o Senhor possa continuar usando a cada um, né? A gente está agora com os adolescentes. E que possa fortalecer a cada um. E não só vir aqui para receber, mas também para servir. Ter o coração grato para servir a Deus. Como falou, né? Coração de gratidão, querer servir. Qualquer coisa que faz, pode servir uma água, ficar no apoio. Mas qualquer coisa que faz para o Senhor, Limpeza já é da válido. igreja. O Silvio. Nós somos de Campestre, né? E a gente vem a cultuar, né? Nessa igreja. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelo carinho, né? Por esse tempo de ensinamentos, né? A todos, pastor Lídio, pastora Sinara, os conselhos, né? E agradeço a Deus por dar condições da gente vir, né? E voltar em proteção, né? Em segurança, né? Amém. É isso. Campestre, somos de Campestre. Da outra metrópole, para a próxima aqui. O Ramsés. Boa noite a todos. Nós somos de Juiz de Fora, mudamos para Poços em julho desse ano e queremos agradecer a igreja ter nos abraçado. Amém?
Oh. Não? Por quê, meu filho? Amém. Fala, paz, irmão. Amém, amém. Eu estou aqui na igreja já faz, acho que um ano, né? Mais ou menos essa igreja aqui. Só tenho que agradecer o pastor Elídio, né? O pessoal que veio nos acolher. Eu já vim de outra igreja. Aí quem me apresentou foi o meu irmão, minha cunhada. Eu só tenho que agradecer mesmo. Amém. Só gratidão. Amém. Eu sou pós-caldense mesmo. Já faz algum tempo que eu tinha minhas orações, eu tinha meu momento com Deus, mas em casa, sabe? Porque em muitas igrejas eu acabei sendo ferido e tal, e a minha preocupação era encontrar um lugar onde que tinha realmente Deus. Então aqui eu cheguei de repente, eu estava querendo ir na igreja de lá. Só que aí eu resolvi entrar aqui, todo dia passava na porta e falei assim, eu vou entrar aqui. E aí eu cheguei aqui e eu vi que tinha Deus, e uma coisa que eu fui curado, eu tenho certeza que eu fui curado aqui. Eu não gosto de ficar abraçando nem pegando na mão, e não gosto que ninguém fica me agarrando, sabe? E aqui eu consigo, sabe? Aqui eu consigo abraçar, aqui eu consigo... eu acho que eu fui curado nessa parte aqui. Aqui ele chega ali, não agarra o sujeito. Quer... Ah, não. Vocês não esperam o rapaz molhar o bico, gente? Ele começou dizendo que não gostava. E tinha mais gente aqui que não gostava. De abraço. Amém? Aí agora, meu filho, então, eu queria que vocês se abraçassem aqui e depois, no final do culto, todo mundo vem dar um abraço de recepção para eles, tá bom? Amém. Mas hoje são todos novos, né? Amém. Então, as mulheres se abraçam, os homens se abraçam. Dá um abraço pelo menos de 1 minuto. Aí, ó. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí é líder, quase pastor. Membros em Cristo agora, né? Que isso, hein? Glória a Deus. Agora eu já posso puxar a orelha. Aí, agora dá certo. Depois de descer uns 4 degraus, aí eu consigo abraçar ele. Agora nós já pode usar o cajado, né? Nós já pode. Querido, o nosso horário hoje foi um horário assim de ajustes, né? E quantas pessoas nos visitam hoje? Ah, esses meninos aí são da onde? Eles são daqui de Poços? Oi? Ah, que bênção. Então, eu queria pedir perdão para vocês, que hoje foi uma noite atípica, e isso precisa acontecer na família. Então, vocês não vão poder ouvir uma palavra do jeito que eu estou acostumado, de 1 hora. Eu quero só ler alguns versículos bíblicos que hoje, desde manhã, Deus foi colocando um peso, um constrangimento no meu coração por causa da leviandade generalizada do ser humano que tem abandonado Deus de uma forma louca, irmão. Meu Deus. Então, ao longo do dia, Deus, eu tinha preparado 2 textos
E era um texto que era do tipo da pregação de Spurgeon lá, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas aí Deus foi... Então, mas aí eu fiquei aqui na hora do almoço, o culto terminou mais cedo hoje, eram uns 15 para as 11. Aí eu fiquei aqui até 1h da tarde, fiquei orando aqui, ó, e buscando em Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, da igreja, né, da cidade, desse país. E Deus foi mudando. E Ele me deu outros 2 versículos no profeta messiânico, Isaías. Aí ao longo do culto, Deus mudou de novo. E Ele veio falando exatamente disso, que foi o ambiente do amor. Então, eu quero só ler, porque nós ainda temos ali uns 15 minutos, só para que você entenda o caminho de Deus. Então Deus começou falando com a gente em 2 Tessalonicenses, até a pastora hoje de manhã, ela leu neste livro do apóstolo Paulo, e é uma exortação de Deus a nós atentarmos para a vinda de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Muito bem. Então esse era o texto que Deus havia falado, da necessidade de nós atentarmos para a vinda do Senhor Jesus, que virá como um ladrão de noite. Há uma necessidade de uma sobriedade espiritual, de uma vida verdadeiramente sendo vivida nele. Uma vida vivida como não mais criança, mas como alguém que não precisa mais de leitinho, mas de um alimento sólido, para que nós possamos viver como igreja, assumindo a nossa responsabilidade de igreja. Uma responsabilidade que não tem nada a ver com a construção do mundo natural, mas com a edificação do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar nesses poucos versículos aqui. Aí depois, Deus mudou para Isaías 52 e 53. O primeiro 53, quando ele diz assim, capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele.
como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Enfim. Esse texto é maravilhoso, irmão. A Bíblia fala muito de um caminho, irmãos. Caminho não é uma estrada. Não é uma estrada física onde nós nos colocamos com este soma, mas é um caminho que é construído aqui. Quando fala aqui através do profeta messiânico, o profeta Isaías, ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre ele, que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós andávamos desgarrados, irmãos, como ovelhas que não têm pastor. Mas nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Não fora nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu a nós. E ele nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos que saltam para a vida eterna. Frutos de alguém que morreu para a sua velha natureza humana, para viver a nossa nova vida nele. É viver nele. Então, Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, esse caminho é o caminho que nós fomos inseridos nele na eternidade deste reino inabalável. Então nós estamos num caminho, nós estamos numa vereda, aonde nós precisamos sermos cada dia mais transformados da nossa velha natureza humana caída, para sermos uma imagem que reflete e que
materializa em nós Deus, para que aqueles que não conhecem Deus, eles passam a conhecê-lo e ter uma experiência com Deus através de nós, Igreja de Deus. Em nome de Jesus. Aí no capítulo 52 do mesmo livro de Isaías, ele diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Irmãos, nós, pela fé na genealogia de Abraão, pela palavra da profecia de Deus na vida de Abraão, em que todas as famílias da terra seriam benditas nele, nós fomos alcançados. Então nós somos a atual Jerusalém. E olha o que ele diz, irmão. Ele diz: sacode o pó, levanta-te. Será que Deus não está falando com alguns de nós aqui nessa noite? Sacode o pó. Não importa a casa que você morou, não importa a família de quem você veio, não importa a cor da tua pele, não importa o seu grau de instrução, não importa o seu nível social financeiro. Porque este mesmo apóstolo Paulo, ele fala, porque em Cristo não há judeu e nem grego. Ou seja, no reino de Deus não há acepção de pessoas, de etnia. Ele diz, não há escravo e nem livre. No reino de Deus não há acepção de classe social. Ele fala, no reino de Deus não há homem nem mulher. Então no reino de Deus não há feminismo e nem machismo. No reino de Deus, Cristo é tudo em todos. Isto é a igreja. Essa é a visão que a igreja precisa de ter. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, ela é terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria deste mundo tem se levantado o feminismo. Num país igual ao nosso, há acepção de cor de pele, de classe social. Há uma acepção entre ser macho e ser fêmea. Por isso há essa desordem moral, aonde nós percebemos aquilo que a filosofia já diz há tanto tempo sobre o niilismo. O niilismo é uma desordem moral louca de achar que o importante é ser feliz e que eu sou livre. E essa liberdade do mundo é uma liberdade sem limite. Aonde se eu quiser ser homem, eu sou homem. Se eu quiser ser mulher, eu sou mulher. Se eu quiser viver e ter relações íntimas com um homem, sendo homem, eu posso. Se for mulher com mulher, se tiver aquilo que eu quiser, eu posso. É por isso que esse caminho que nós fizemos aqui, de nós sermos lembrados que precisamos viver de forma sóbria,
porque Cristo já está às portas. Então nós não podemos nos mover da fé que nos é ensinada. Amém, gente? Até porque nós temos a responsabilidade de sermos a luz para este mundo em trevas. Nós temos a responsabilidade de que o poder e o amor de Deus se manifesta em nós, para que as pessoas possam ter um encontro com Deus e deixar a loucura de uma vida sem limites, que é essencialmente diabólico, com uma fachada de que somos livres. Mentira. É a pior cadeia que o ser humano pode experimentar. É a cadeia espiritual no homem interior. Isso não é liberdade. Amém, gente? Então ele diz assim: quando ele diz, sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te as ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Irmão, o mundo precisa entender isso. Esse profeta messiânico, ele diz palavras do coração de Deus: por nada vocês foram vendidos, ser humano. E sem dinheiro vocês serão resgatados. Vocês não precisam pagar preço nenhum. Porque um preço, o único que foi capaz de pagar o preço pelos nossos pecados, ele já pagou. Então, nós encontramos vida e verdadeiro significado da vida pela fé em Deus e no seu Cristo. Ele nos resgatou. Ele nos redimiu. Ele nos libertou. Ele nos salvou. Ele nos deu vida. E Ele oferece vida. Ao que tem fome, venha. E ao que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Sem preço e sem dinheiro. Nós precisamos ser esses anunciadores de boas novas. Ao que tem sede, venha. E ao que tem fome, venha. E ao que não tem dinheiro, venha. E compre. E comam e bebam vinho e leite. Em nome de Jesus. Há um mundo onde ele diz aqui: levanta-te, ó Jerusalém, e tira as ataduras do seu pescoço. E de um mundo onde o ser humano, criado uma imagem de Deus, vivendo como animal. Ele diz: levanta-te, porque a luz raiou. Então é por isso que nós precisamos ser a luz que denuncia esse império de escravidão, que faz do ser humano animal, um ente sem racionalidade, e que não percebe que nós já existe uma liberdade, uma vida já disponível para nós viver sem preço e sem dinheiro. Porque não foi com prata nem com ouro que nós fomos comprados,
Por isso que Deus diz através do profeta: por nada vocês foram vendidos. E sem preço e sem dinheiro vocês serão resgatados, em nome de Jesus. Amém, gente? Que maravilha de palavra de Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus bendito, que Deus santo. Aquele que tem a vida. Porque assim diz o Senhor, Jeová: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E por fim, o último capítulo que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu fosse um Lúcifer, a aferição da medida, criado perfeito, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que se nós mandássemos essa montanha do Cristo, que se transportasse lá para a cidade de Campestre. E não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. O Silvio tem uma fortuna boa, lá de Campestre. Para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Engraçado, né? Tivesse dons poderosos, tivesse riquezas e honra, fosse capaz de me lançar numa fogueira e não ter amor. Então, o que é o amor, gente? O que é o amor? A igreja precisa, em nome de Jesus, ter isso como a luz, tão claro como um sol de verão, ao meio-dia. O que é o amor, irmão? O amor, irmão, a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso, irmão, que Deus, irmão, você pode ser o pior do ser, com as piores abrúrias que você vier a cometer como um ser, em todo o tempo, Deus continua nos amando. Não há nada que eu e você possa fazer que Deus nos ame mais. Não há nada que eu não venha fazer que Deus me ame menos. Não há nada que você possa cometer e que você tenha tempo de se arrepender antes da morte, que Deus não é capaz de te perdoar. Só que essa é a utopia do reino de Deus. Deixa eu dizer para você, irmão. Utopia. Um lugar ou estado imaginário ideal de completa felicidade entre indivíduos. Qualquer descrição imaginária de uma sociedade ideal
fundamentada em leis justas e instituições socioeconômica política, verdadeiramente comprometida para o bem-estar da coletividade. É qualquer descrição imaginária de uma sociedade ideal, um Éden. Isso é utopia. Há um pensador latino-americano, eu até marquei o nome dele aqui, ó, Eduardo Galeano. Ele diz assim: a utopia, ela está sempre um passo na nossa frente. Então, quando a gente dá um passo rumo à utopia, a utopia dá um passo para trás. Você dá um passo rumo a ela, ela dá um passo para trás. Você dá um passo, ela dá um passo. A utopia é algo que você persegue. Você acredita, você sabe, está lá. E você vai atrás. A utopia é algo imaginário. É algo que, na nossa realidade mundial hoje, é impossível de acontecer. Mas essa é a nossa utopia do reino. É esse caminho que nós devemos seguir. Sendo transformado a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus, o Cristo. De ser a exata expressão de Deus. Se ao menos a gente não buscar essa utopia, nós corremos um sério risco de, nesse caminho, nós desanimarmos com os problemas, as adversidades que nos acomete dia a dia. Mas essa busca, eu falei para o José e a Cris, eu estive na casa dele essa semana, falando que na escola tinha muito essa história, em texto de interpretação, o burro e a espiga de milho. Então, imagina um burro, aí se põe lá um cabo de vassoura e amarra uma espiga de milho, fica pendurado ali. O burro corre, corre, corre. Mas à medida que ele corre, a espiga de milho também vai. Ela está sempre na frente dele. Mas ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele corre. O fim dele. Mas ele não parou. Ele perseguiu. Amém, gente? Essa é a utopia do reino. Essa é a utopia do amor de Deus em nós. Amém, gente? Então, ele diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor persegue essa utopia do reino. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Amém, igreja? Não busque nada mais na sua vida. Ame como Cristo amou. Hoje o começo da minha indignação foi isso. Foi de ver que a igreja, ela ouve essas verdades todo culto. Mas infelizmente tem uma dificuldade de ser transformada. O amor. O amor tudo pode, irmão. Tudo suporta. Suporta o outro, irmão. Suporta os limites, a fraqueza do outro. Em nome de Jesus, irmão. Nunca fala mal de ninguém.
Nós precisamos ser e viver igreja. Meu Deus, irmãos, esse é o nosso desafio. É o motivo de chorar. Se eu não der conta, se eu não der conta de que as pessoas vejam Deus na minha vida, não vejam Cristo na minha vida, de elas nos momentos mais difíceis da vida dela, se ela olhar para mim e não poder ver uma saída, eu falhei como filho de Deus, como igreja. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Levanta-te. Esquece. Esquece a sua vida passada. Esquece, irmão. Não importa o que você viveu. O que importa é o que está diante de você. O que é oferecido por Deus para você ser quem você é e viver a vida que você nasceu para viver. A vocação pelo qual você foi chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus, para refletir as virtudes e essência de Deus em você. Você é uma materialidade de quem Deus é. Irmão, em nome de Jesus, é uma utopia? É. Mas é a utopia e a fé bíblica descrita em Hebreus capítulo 11 é a mesma coisa. A fé é a esperança das coisas que não se veem. A convicção. A fé é a esperança das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que se não veem. Os meus olhos físicos não veem, mas eu sei que está lá e eu vou atrás dela. Atrás de onde, irmão? De um carro novo? De uma casa nova? Tudo é muito bom e é bom, busque sim. Mas acima de tudo, é encontrar o propósito e a vocação pelo qual nós existimos. Nós somos o propósito do eterno de Deus. E isso Ele faz. É de criar filhos e formar uma família. Esse é o propósito eterno de Deus. Amém? O propósito de Deus para a nossa vida é sermos igreja, a nossa vocação de sermos igreja. Amém? Essa pessoa que está do seu lado é você. É sério, irmão. Essa pessoa que está do seu lado é você. Então você nunca pode ferir você mesmo. Irmãos, eu não sei se você pegou essa chave. Eu vou te dizer para você. Se você ferir o seu irmão, você já feriu você. Você vai ter as consequências das marcas, da dor, da cicatriz em você. Amém? Amor. Vamos encerrar em amor? Glória a Deus. Oi? Vai. Encerrar. Quantos minutos tem para o aviso? O amor. No altar da adoração, seja sempre adorado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado.